Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Pai, do Senhor. A palavra está no Velho Testamento. Eu vou convidá-los a abrir em dois lugares diferentes, distintos. Nós vamos abrir lá em Ageu. Ageu. Vamos abrir em Ageu. O capítulo é o capítulo de número, deixa eu verificar aqui direitinho. Capítulo 2 de Ageu, verso 3. Profeta Ageu, capítulo 2, verso 3. Quem tem a Bíblia com o Inário Novo Cântico, qual é a página de Ageu 2, verso 3? Qual é a página? Quem já achou aí me diz. Eu não estou entendendo, são muitas vozes. 804. Então, página 804, para quem tem a Bíblia com o Inário Novo Cântico, tá? É Ageu 2, verso 3. Como a minha Bíblia é diferente, então não posso me guiar por ela para dizer a página para vocês. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Pai? Ageu, capítulo 2, versículo 3, da palavra do Senhor. Quem localizou, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Pai. Quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Vamos ler juntos? Quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Agora você vai recuar, irmão. Você mantém a marcação no Ageu 2 e recua para Esdras. Esdras, capítulo de número 3, versículo 12. Quem tem a Bíblia com o Inário Novo Cântico, vai fazer a mesma coisa, vai me dizer qual é a página para a gente poder orientar a igreja. Esdras 3, verso 12. Quem localizou com a Bíblia atualizada, com o Inário Novo Cântico, me diz qual é a página. 436? Então, 436 é a página de Esdras 3, verso 12, somente para quem tem a Bíblia, a revista atualizada, com o Inário Novo Cântico, que é o adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Localizaram todos? Amém? Então, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos juntos. Porém, muito dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra. Neste momento a igreja pode tomar assento neste santo lugar. Ageu, ele é conhecido como um dos principais, é conhecido como um dos profetas da restauração. Profeta Ageu, não muito conhecido do povo de Deus, um dos profetas pequenos, porque o seu livro é pequeno, mas ele é conhecido como os profetas da restauração do povo, que estava no cativeiro, na Babilônia, não está mais, depois de 70 anos no cativeiro da Babilônia, para onde foram levados por Nabucodonosor, mas que agora retornaram para Jerusalém. Então, Ageu ele é conhecido como um dos profetas da restauração. Isso significa que a sua atuação profética se deu quando os judeus voltaram do exílio, voltaram à terra prometida. O livro tem início, Ageu, capítulo 1, versículo 1, tem início no segundo ano do rei Dario, ou seja, por volta de 520 anos antes de Cristo. Juntamente com Zacarias, Ageu ele retorna. Ageu profetizou durante o reinício da reconstrução do templo do Senhor. Ageu ele foi a primeira voz profética
de Israel a falar desde o tempo da restauração da nação. Primeira voz profética, Deus falando pela boca do profeta Ageu. Foi ele, Ageu, a falar desde o tempo da restauração da nação, quando ela volta da Babilônia e se reassenta em Judá, em Jerusalém. O primeiro tema a receber destaque na profecia de Ageu é a reconstrução da casa do Senhor. Lá no capítulo 1 de Ageu, e eu convido os irmãos a retornarem para Ageu, onde estava em Esdras, né? Retornarem para Ageu. No capítulo 1, lá no verso 2, 3, 4 e 5, diz o seguinte, vou ler para vocês. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus está falando da casa dele, do templo em Jerusalém, o templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor, o templo que tinha sido construído por Salomão séculos antes, e que quando Nabucodonosor foi destruído na invasão dele a Judá, levando os homens para o cativeiro da Babilônia. E ali passaram 70 anos cativos na Babilônia. Mas Deus, quando envia Ageu de volta com o povo para Jerusalém, para a reconstrução do templo, Deus exorta o povo, o seu povo, através da boca de Ageu, e ele fala, acaso é tempo do povo habitar em casa apaineladas? Casa apainelada é casa enfeitada, é casa adornada, é casa arrumada, totalmente ornamentada, totalmente decorada, totalmente arrumada. E Deus fala, então vocês voltaram para cá, eu vos libertei do cativeiro, trouxe vocês de volta para Jerusalém, e ali a promessa era de vocês reconstruírem o meu templo, e vocês chegam aqui e começam a tomar conta e a reconstruir as suas casas. Por isso que ele fala pela boca do profeta, é tempo de habitar de vós em casas apaineladas ou adornadas, enfeitadas, decoradas, arrumadas, enquanto a minha casa permanece em ruína, porque a casa dele tinha sido destruída por Nabucodonosor. O templo tinha sido destruído. Verso 5, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, diz o Senhor nosso Deus. Deus chama pela boca do profeta a atenção para o povo. Havia uma lembrança muito forte no povo, como é que era o templo construído por Salomão. Salomão, quando construiu o templo em Jerusalém, o primeiro templo, o primeiro que ele construiu, Salomão construiu um edifício gigantesco, enorme. Salomão construiu um templo magnífico, maravilhoso aos olhos humanos. Ele estava no auge do seu poder. Então o templo é grande, é gigantesco, é maravilhoso, é magnífico, é cheio de decorações, coisas que chamam a atenção quando a pessoa entra no templo em Jerusalém, o templo de Salomão. E esse templo também foi construído com os materiais mais caros daquela época. Salomão era riquíssimo, mais rico da terra, e construiu o templo, um templo maravilhoso, estupendo. Era o templo do Senhor naquela época, enorme, majestoso. Mas séculos mais tarde, esse templo foi destruído por Nabucodonosor. E o rei da Babilônia levou para o cativeiro os israelitas para o exílio. Passou-se 70 anos. Os israelitas voltaram para a sua terra, por permissão de Deus, e decidiram construir um novo templo. Essa era a promessa deles para Deus, voltar e construir o templo. Só que, Ana Marçal, eles não fizeram assim. Voltaram para casa, voltaram para Jerusalém e esqueceram da casa do Pai. Não reconstruíram, tomaram conta das suas próprias casas. Arrumaram, Ana, as suas casas. Enfeitaram a igreja, as suas casas. Apainelaram ou enfeitaram as suas casas. Então Deus envia o profeta Ageu para motivar o povo e para o povo então completar a construção do templo. E o interessante disso tudo é a palavra de Deus nos mostrar que o povo atende ao Senhor. No verso 12 do capítulo 1 de Ageu,
diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, ouvindo Deus, pela boca de Ageu, chamar a atenção do povo, que a casa dele estava em ruínas, e a casa do povo estava ornamentada e enfeitada, o povo entendeu que estava errado, se arrepende, e o povo então se dispõe a reconstruir a casa de Deus. No verso 12 diz isso: todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram, igreja, e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Cada homem do povo se dispôs a trabalhar na obra da reconstrução do templo, depois que Deus exortou esse povo pela boca do profeta Ageu. Foi preciso que Deus levantasse um homem para mostrar ao povo a verdade. A verdade é que o povo estava considerando Deus irrelevante. Porque no momento em que esse povo não reconstrói o templo, esse povo está dando um recado para Deus, que eles consideram o próprio Deus irrelevante nas suas vidas. Deus não é importante para eles, porque se fosse importante, eles iam construir em primeiro lugar a casa de Deus, onde Deus habita, para que eles pudessem ter essa comunhão com o Senhor. Deus envia Ageu motiva o povo, Ageu exorta o povo, pela ação do Espírito de Deus, se arrepende, e o povo atende a voz do Senhor. Deus então mostra para eles, e ali o texto mostra isso, que eles se lembram do esplendor do primeiro templo. Está lá em Ageu 2, verso 3, verso 5. Eles se lembram do esplendor do primeiro templo, quando a Bíblia diz assim: fala agora, ó, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? O templo era a presença, o símbolo da presença de Deus. Se o templo tinha sido reconstruído, Deus estava naquele lugar. E o templo representaria que Deus está presente na vida do povo. Agora, quando eles vão reconstruir o segundo templo ele é menor, ele é pequeno, ele é acanhado, não é feito de materiais caros, porque não é a mesma situação financeira do tempo de Salomão. Salomão era um rei sábio, um rei riquíssimo, o rei mais rico de toda a história da humanidade. Salomão construiu um templo lindo, maravilhoso, majestoso, tremendo aos olhos humanos. Mas agora, o segundo templo, que foi reconstruído 70 anos depois que Nabucodonosor arrasa esse templo, ele é acanhado. O povo começa a trabalhar, mas o povo não tem dinheiro, a economia é fraca. O povo reconstrói o templo, mas ele não é grande, ele não é bonito, ele não é majestoso, ele não é poderoso, não é lindo, ele não é bem decorado, ele é simples. E aqueles que sobreviveram, aqueles que eram anciãos e que voltaram para a terra, e que quando jovens tinham conhecido o templo no seu fulgor, no seu esplendor, eles olham para esse templo, e ao olharem para esse templo, eles choram. Está lá em Esdras, capítulo 3, versículo 12, é bom voltar lá, para a gente entender isso. Eles choram, versículo 12 de Esdras 3. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, cabeça de famílias, já idosos, ou seja, quando jovens, eles viram o primeiro templo, mas agora já idosos de Mancélia, eles que viram a primeira casa, majestosa, magnífica, construída por Salomão, eles choram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces da segunda casa, que era pequena, que era acanhada, que era simples. Eles choram porque eles se lembraram como é que a casa de Deus era linda, maravilhosa, sublime, majestosa. E agora eles já envelhecidos estão vendo uma casa acanhada ali naquele lugar.
Eles choram, os que sobreviveram choram ao ver o templo desta forma. Porém, esse povo estava sendo negligente em reconstruir o templo. E quando o reconstrói, os anciãos choram por ver o templo reconstruído daquela forma. Os anciãos, quando olharam aquele templo, perceberam claramente que o povo não sentia falta do templo. Não. Os anciãos perceberam que o povo não sentia falta de adorar o Senhor. Os anciãos perceberam que o sacrifício tipológico que era feito ali no templo, que era realizado, e o perdão anunciado, não era importante para aquele povo, se não fosse a palavra de exortação de Ageu na vida daqueles homens. A segunda casa, comparada com a primeira, para os anciãos, ela era terrível e não tinha glória. A glória estava na primeira casa, porque era linda, majestosa, poderosa, assim eles pensavam, mas na verdade estavam pensando errado. Porque a glória do Senhor na sua casa não está porque ela é grande, ou porque ela é majestosa, ou porque ela é feita de material caríssimo. Não, a glória do Senhor é a presença do Senhor na sua casa. E a presença de Deus independe de se o templo é grande, maravilhoso, ou se o templo é pequeno ou acanhado. Deus está presente nesses dois lugares. Mas aqueles homens anciãos não tinham percebido isso e choravam porque tinham lembrança do primeiro templo, que era lindo, majestoso, onde a Shekinah do Senhor estava naquele lugar. Cerca após um mês do início da reconstrução, os anciãos ainda tinham essa lembrança, a lembrança do esplendor do templo construído por Salomão, a lembrança de ver um templo maravilhoso, e agora o que eles estavam vendo é um templo inferior, esteticamente falando, em relação ao primeiro. Foi por isso que Deus, então, na boca de Ageu, Deus fala: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Deus pergunta: e como a vedes agora? Diz para o povo: não é ela como nada aos vossos olhos? Porque para os anciãos a casa era como nada aos olhos dele, comparado com o templo anterior que Salomão tinha construído. Parecia para eles que eles estavam vendo era absolutamente nada, nada. A comparação era que no primeiro templo havia a glória de Deus, no segundo templo havia a ausência da glória de Deus. Por isso o choro. Eu queria te convidar para que você olhasse para o seu boletim na página 6. A mensagem está sendo gravada, então quem vai me ouvir nessa mensagem gravada não vai ter acesso à imagem da página 6 do boletim. Mas para explicar quem vai nos ouvir em casa essa mensagem ou no trabalho, é dizer que a igreja nesse momento está abrindo o boletim, que foi distribuído agora de manhã, e está abrindo na página 6, do lado esquerdo, tem duas imagens. E nessas imagens que eu farei a pergunta para a igreja, e que quem está em casa, vai estar nos ouvindo, não vai ter acesso a essa informação ou a essa imagem que nós estamos tendo agora. Mas eu vou explicar o que está acontecendo. A pergunta que eu faço para a igreja, você que abriu na página 6 do informativo, é: o que você vê nessa imagem? Essa primeira imagem, a primeira, à esquerda. Eu gostaria que você me dissesse o que você vê. Você vê uma mulher já entrada em dias, já bem envelhecida, na primeira imagem, ou você vê uma mulher mais jovem? O que a igreja está vendo agora nessa imagem da página 6? A primeira imagem, que é um desenho em preto e branco. Quem poderia me dizer? Pode falar, irmão, diga para mim, o que você vê? Uma mulher envelhecida ou uma mulher jovem? Qual é a sua percepção? Jovem. Quem mais fala? Alguém está vendo uma mulher jovem? Tá? Alguém está conseguindo olhar para esse desenho fixamente, da esquerda, que tem um fundo branco e a roupa dela preta? Alguém está conseguindo enxergar uma outra imagem que não uma mulher jovem? Estão conseguindo? Porque esse aqui é um teste. Tem gente que olha para essa imagem e vê uma mulher jovem. Tem gente que olha para essa imagem e vê uma mulher envelhecida, olhando para baixo, para o chão. Eu não sei como é que você está vendo agora. Muitos falaram jovens. Não sei se alguém viu uma mulher envelhecida.
mas algumas pessoas dizem que aqui temos uma mulher jovem e outra dizem uma mulher envelhecida. Vai depender da percepção psicológica sua, quando você olha para essa imagem. A primeira vez que eu olhei essa imagem, anos atrás, eu vi uma mulher envelhecida. Depois, olhei melhor e consegui enxergar uma mulher jovem, uma moça nessa imagem. Depende muito da percepção psicológica. Então, tanto a mulher jovem como a envelhecida, de acordo com os olhos de quem vê, está correto essa imagem. Se você vê ela jovem, está correto. Se você vê ela envelhecida, olhando para baixo, está correto também. Depende da sua percepção psicológica na hora que você está encarando essa imagem. Existe uma parábola que vai mostrar para a gente também essa questão das limitações que nós temos na vida e até a nossa limitação na percepção psicológica daquilo que nós vemos. Eu não sei como é que você se enxerga no espelho. Eu não sei se você se enxerga no espelho como uma pessoa idosa, como o poema que eu li, ou se você se enxerga no espelho como uma pessoa velha, ou velho, ou idoso. Não sei. Vai depender da percepção psicológica que você tem de você mesmo. Tem pessoas de terceira idade que se olham no espelho e se veem jovens. Tem pessoas de terceira idade que se olham no espelho e se veem velhos, envelhecidos. Alguns até desejando a morte. Então eu não sei qual é a sua percepção psicológica. Por isso o teste para você ver se é uma jovem ou uma mulher já envelhecida nessa imagem. Mas existe uma parábola que vai mostrar algo bem interessante para nós aqui. Tinha um agricultor que ele ia todas as manhãs recolher água no poço. E ele tinha uma vara enorme que ele colocava nas costas. Na ponta tinha um cântaro de água de barro. Na outra ponta tinha um outro cântaro para buscar água também de barro. Um cântaro era novo, perfeito. O outro canto era já envelhecido e tinha uma fenda embaixo desse cântaro. E a água que era recolhida no poço pelo agricultor, que também era um homem de idade, essa água ela escorria pela fenda conforme ele ia caminhando. Todos os dias o agricultor Célia ia lá para o poço de manhã cedo, com aquela vara aqui nas costas, os dois cantos, lado esquerdo, lado direito, e ele ia lá para poder recolher a água, colocar na vara e voltar para casa. Não é? Porque ele tinha... usar água para beber, para cozinhar, para lavar as coisas na sua própria casa. Como eu disse, um dos cântaros era perfeito, o outro não, era defeituoso, tinha uma fenda. Passou alguns meses, o agricultor, então, trazendo aquela água no cântaro. O cântaro perfeito trazia água até a boca. O cântaro com uma fenda, a água vinha pela boca e ia esvaziando, 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 até chegar na casa do agricultor. Passou-se alguns meses, o cântaro perfeito estava orgulhoso, Cláudio Almeida, porque ele conseguia trazer água para o seu dono. O cântaro defeituoso, também de barro, o vaso de barro, ele estava triste, porque a água dele ia, durante a caminhada, ela ia sendo jogada fora pelo caminho. Ele se sentia envergonhado por não cumprir a sua missão perante seu dono. Um dia, a caminho do rio, o cântaro defeituoso, envelhecido, decidiu conversar com seu dono, o agricultor. E ele começa a sério a falar da seguinte forma: estou envergonhado com essa situação, dizia ele, presbítero José Rita. Estou envergonhado com essa situação. Quero te pedir desculpas, ele dizia para o dono dele, do vaso. Aí o agricultor: por que você está envergonhado? Não estou entendendo? Perguntou o agricultor. Eu estou envergonhado porque nos últimos meses, a água que você colocou em mim, eu não fui capaz de levá-la até a sua casa. Porque ao você caminhar e eu ter essa fenda, esse buraco em mim, a água ia embora toda. O agricultor então sorriu e disse para aquele vaso: quando voltarmos para casa, eu quero que você preste bem atenção na estrada que nós vamos caminhar de retorno para a nossa casa. E assim foi. Eles chegaram em casa, ele olhou para o vaso defeituoso e perguntou: você reparou o caminho que nós fizemos? Quando nós estávamos indo para casa? Sim, eu reparei, disse o cântaro. E o que você viu lá? Bom,
Quando eu reparei, eu vi flores e eu vi vários tipos de hortaliça. Hortaliças são vegetais e legumes, né, irmãos? E vi vários tipos de hortaliça ainda. Então o agricultor disse: pois é, pois como eu reparei que você era defeituoso, tinha uma fenda, uma fenda embaixo e largava a água pelo caminho, você não viu, mas eu comecei a soltar sementes pelo caminho. Eu soltei semente de flores, semente das hortaliças, dos legumes, vegetais, e você, com a sua fenda, você foi regando todos os dias as flores que eu lancei ali no campo, como também as hortaliças. E agora nós já estamos a ponto de poder recolher essas flores para enfeitar nossa casa, e também recolher também as hortaliças para podermos vender e ganhar algum dinheiro para o nosso sustento. Mas você não tinha reparado isso? Aí eu fiquei pensando nessa parábola. Célia, eu acredito que as pessoas idosas, mais de 60 anos, por muitas vezes, as limitações que a gente vai adquirindo com a nossa idade, parece que se tornam um impeditivo para o nosso sucesso. As limitações, parece que ao longo da idade, elas se tornam impeditivos para que você ou eu ou nós possamos ter sucesso. Muitos irmãos de terceira idade pensam assim: a minha limitação, não ouço direito, a minha limitação, não vejo direito, a minha limitação, não ando bem, meus joelhos não estão bons, me limitam a trabalhar na obra de Deus. Lembra-se do cântaro rachado, do cântaro defeituoso, do cântaro envelhecido. Era ele que estava regando a estrada. Era ele que fez as flores aparecerem na estrada. Era ele que dava alegria para quem caminhava na estrada e verem flores tão bonitas. E essas flores estavam bonitas porque ele, com o seu defeito, com a sua limitação, ele derramava água sobre as flores e sobre as sementes da hortaliça, a tal ponto que o agricultor, rindo, disse: agora eu vou recolher aqueles legumes, os vegetais, e vou vendê-los. Será, irmãos, que as nossas limitações, ou a sua limitação, meu querido irmão de terceira idade, ou da melhor idade, estão te impedindo de dar frutos? Será que a questão que você completou 60, 70, 80, 85, 90, 95, 98 anos de idade, faz com que você pense que você não pode mais fazer mais nada, que só resta para ti a morte? É que a morte é que resta para a sua vida. Eu digo que pode sair água de você, que vai na estrada alimentar e fazer florescer flores no caminho da estrada. Eu digo que de você pode nascer sementes de hortaliças, podem ser regadas, e hortaliças, legumes e vegetais podem alimentar pessoas através da sua vida. Eu digo a você que um cristão não se aposenta independente da idade, porque se as pernas não funcionam, se há alguma limitação, com certeza a sua mente pode orar a Deus, falar com o Senhor e clamar ao Senhor nosso Deus, e Deus ouve as orações dos justos. Como é que você está hoje se olhando no espelho? Como é que você se vê? Se vê como um velho, uma velha, ou se vê como uma pessoa idosa, que tem prazer na vida, e que entende que para ti ainda tem muito amor para o teu coração, dado pelo nosso Deus? No versículo 2, 6, no capítulo 2, versos 6 e 7, nós observamos aqui na palavra do Pai, lá em Ageu, versos 6 e 7, dizer assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está mostrando que, independente do primeiro templo ser grande, majestoso, construído por Salomão, Ele está dizendo que nesse segundo templo, pequenininho,
pequeno, acanhado, que os anciãos, idosos, sobreviventes daquela época que viram o templo de Salomão e que estavam tristes vendo aquele templo pequeno, ele estava dizendo, não é o tamanho do templo, não é o tamanho do templo que interessa para nós, não é a beleza, mas é a presença de Deus. Existem muitos lugares que não são tão belos, não são tão grandes, mas que você entra e você sente a presença de Deus. Existem lugares que as pessoas pegam o microfone para orar e você sente Deus naquela oração. Existe lugar que as pessoas começam a cantar e você percebe a presença de Deus naquele louvor. Existem lugares que as pessoas começam a pregar a palavra de Deus e você sente uma ardência no coração, porque você percebe que Deus está falando ao teu coração. Não é o tamanho, não é a beleza, é a presença do Senhor Deus. Deus está dizendo o seguinte, olha a glória desta casa, esta pequenininha que estão construindo anciãos e idosos, será maior do que a primeira, e seria maior que a primeira porque o próprio Jesus pisaria naquele templo, o próprio Jesus Cristo, e ele fala, encherei de glória esta casa, e ele enche de glória esta casa quando Cristo Messias vem à terra, nascido de mulher, Jesus nasce, e quando Jesus nasce, ele traz o reino de Deus junto com ele, e quando ele cresce, ele entra no templo, ali está comprovada a profecia, de que Deus disse, encherei de glória esta casa. Quando Jesus entra no templo, ele enche de glória o templo pequeno, acanhado, que estava localizado ali, e onde aqueles homens, quando reconstruíram, os anciãos ficaram chorosos, se lembrando de como era o templo, e se esquecendo que não é o tamanho, não é a beleza, mas é a presença de Deus naquele lugar. No final, Deus diz, versículo 9, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 9, versículo 6 fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus fala em João 14, verso 27, deixo-vos, igreja, discípulos, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, diz o Senhor Jesus. É esta paz, irmãos, é esta paz que está nos nossos corações. Eu quero chamar a sua atenção para você que está colocado aqui nesta igreja, você que é idoso, você que passou de 60 anos, para te dizer uma coisa maravilhosa, o Senhor Jesus diz que a paz dele Ele vos dá. A paz que estaria no segundo templo, pequeno, acanhado, e que Deus diz claramente, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa paz, ela vem com Jesus, Jesus é o reconciliador. Jesus dá paz entre o homem e Deus. E todos nós, independente da idade, que temos Cristo no coração, temos a paz de Deus no nosso coração. O seu corpo é templo do Espírito Santo, e Deus está em você. E se Deus, irmão, que está aí na melhor idade, está em você, independente das enfermidades que você possa ter, independente disto, se o Senhor está em você, o Senhor dá paz para o teu coração e te dá condição, vigor espiritual, para que você continue trabalhando na obra dele. Mas importante é você saber que percepção psicológica você tem, quando enxerga um desenho, que muitos enxergam uma mulher jovem e outros uma mulher envelhecida. É a percepção que você tem quando você abre o teu armário no banheiro e ali tem um espelho e você se olha. E eu pergunto, o que você se vê no espelho? O que você vê? Você vê um velho querendo morrer? Ou você vê alguém que envelheceu? Um idoso, cheio de experiências maravilhosas com Deus. E um idoso que ainda ora, dia após dia, a esse Deus, que é o mantenedor das nossas forças, que é o mantenedor do nosso vigor, que é o mantenedor da nossa força e vigor espiritual, que é aquele que nos empurra e nos coloca para frente, e é aquele que diz que a nossa obra nessa terra só termina quando Ele quer que termine, e não quando nós pensamos que já terminou.
Eu digo a você, irmão e irmã, que tem mais de 60 anos, 70, 80, 90 anos, não terminou. A obra de Deus na sua vida não terminou. Se tivesse terminado, você não estaria aqui. Se você está aqui é porque não terminou. Se você está aqui é porque Deus quer muito mais para você. Se você está aqui, não se esqueça, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. A minha paz vos dou, diz o Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, querido irmão e irmã, tenha certeza da unção de Deus sobre a sua vida. E ainda que venham as enfermidades comuns numa idade mais avançada, ao mesmo tempo vem o consolo de Deus e o fortalecimento espiritual de Deus para a sua vida. Você, com a sua experiência no Senhor, pode aconselhar os jovens para que eles tenham uma vida plena, uma vida abençoada diante de Deus. E jovens, parem para ouvir os irmãos que têm mais idade e mais experiência de você com Cristo Jesus, aquele que nos dá a paz e que nos envia em paz para realizarmos a obra dele. Que você é? Um idoso ou um velho que não quer mais viver? Deus te abençoe, em nome de Jesus.